Recentemente a APG tem vindo a trazer a público uma preocupação que sente, que é a falta de meios à disposição do efetivo na rua. O que é que tem acontecido e o que é que leva efetivamente a APG a manifestar-se dessa forma? Aqui até a principal situação que nos levou a tomar iniciativas junto às autarquias e através também da CIMA, na pessoa do seu Presidente, é relativamente à falta de recursos humanos. Hoje em dia, os alistamentos são em número insuficiente para comatar as faltas que existem no seio da Guarda Nacional Republicana no que toca a elementos afetos aos postos rotoriais. Se numa altura atrás havia alistamentos de 1000 elementos, hoje em dia acabamos por ter alistamentos de 200 elementos, 300 elementos que acabam por não comatar as saídas para a reserva. E estas situações têm-se deteriorado ao longo dos anos em sucessivos governos. Não por falta de aviso da Associação Nacional da Guarda e da própria GNR junto da tutela, contudo, não se pode olhar para um curso de formação de uma forma de poupança ou de despesa, mas sim num investimento e no âmbito até do Comando Territorial de Porto Alegre, que abrange o Distrito de Porto Alegre, em alguns concelhos a aposta é o turismo. E qualquer turismo para sobreviver, uma das condições que tem que ter é a segurança. Portanto, tem que haver uma ideia em que as pessoas procuram determinadas zonas do país para passar férias e têm que sentir um policiamento de proximidade. Uma das questões que a APG se tem manifestado também tem sido com a capacidade de resposta de alguns postos da Guarda, que muitas das vezes é posta em causa pela falta de operacionais no local. A APG sente que aqui são só a população que está a ficar com a falta de efetivo e a segurança acaba por ser um pouco esquecida, ou até mesmo a segurança dos próprios militares está posta em causa? Claro que sim, as duas coisas. Agora, a culpa aqui não se pode pôr no patamar da instituição. Portanto, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, de certeza que ficava contente, como todos os comandantes de unidade, comandantes de saqueamento e comandantes de postos, que a unidade do Comando Territorial de Porto Alegre recebesse novos elementos em número suficiente para comatar as faltas da própria unidade, para serem distribuídos pelos postos da área do Comando Territorial. Isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido, mas não é por culpa dos comandantes das unidades ou o comandante-geral da GNR. Tem acontecido um pouco por todo o país, essa carência, cada vez mais é notória aos olhos das autarquias e da própria população. Portanto, isto só se faz com vontade política, em que o Sr. Ministro das Finanças, em conjunto com o Ministro da Administração Interna, aceitem e façam um despacho conjunto a dar autorização à Guarda Nacional Republicana para fazer alistamentos em número superior ao que se tem feito. Portanto, isso só pode acontecer se houver essa vontade política e, portanto, não se pode criticar a instituição, porque a instituição tenta, mediante os elementos que tem disponíveis, resolver e minimizar esse mesmo problema com o agrupamento de postos. Esse agrupamento de postos acaba por ser uma situação provisória de minimizar esse problema, mas não resolve o todo. Portanto, essa resolução cabe ao poder político e não ao comando da Guarda. Como deve calcular, se um posto da Guarda tiver uma patrulha com 2 elementos e esses mesmos 2 elementos ficam a cargo de 2 concelhos, é muito mais difícil para esses 2 elementos chegarem atempadamente a uma ocorrência fora da área do seu posto territorial. E este é que é o problema. Portanto, se houver mais elementos a serem distribuídos pelos postos territoriais, de certeza absoluta que este problema aqui não se põe, porque há resposta imediata do posto local, onde o cidadão procura ajuda para solucionar o seu problema. Uma outra questão também que tem preocupado a APG e tem trazido a público essa questão são as viaturas que chegam ao efetivo neste momento, que são desadequadas às necessidades do território. Quando falam disto, a que é que se referem concretamente? Portanto, em relação às viaturas, é lógico que a Guarda Nacional Republicana, seja no sentido do Comando Territorial de Porto Alegre ou outro Comando Territorial, cada vez que vem viaturas novas, é uma mais-valia. Contudo, deve-se olhar às condições dos locais onde as mesmas são colocadas. Ora, se tivermos um posto com uma área florestal de alguma dimensão, na situação de prevenção de incêndios, é muito mais funcional uma 4x4, portanto um todo-terreno, do que uma viatura ligeira que está mais adequada para o serviço em estrada. E isso não tem acontecido. Portanto, o Comando Territorial de Porto Alegre, de facto, tem recebido viaturas novas ligeiras, mas no que toca a viaturas de todo terreno
com a sua projeção para ajudar os elementos da Guarda a irem a determinados locais, no âmbito da floresta, não tem acontecido. Temos um parque automóvel envelhecido, o que provoca muitas das vezes situações de pedidos de trocas de viaturas entre postos para minimizar esse mesmo problema. Ou seja, a instituição, não só nas carências existentes de viaturas de todo terreno, mas também nas carências existentes de falta de recursos humanos, tenta minimizar a situação com a distribuição pelos locais onde mais falta fazem esse tipo de veículos. Mas acabamos por chegar a um ponto, que é o ponto que chegamos agora, em que as carências são de tal ordem que a resposta acaba por ser muito mais difícil de dar nessa situação. Aliás, há que compreender que a situação dos olhares perante o poder político para as forças de segurança, ainda agora recentemente com o Orçamento de Estado para 2021, reparamos que houve um olhar correto de uma forma justa para os profissionais de saúde, em que, caso o Orçamento de Estado seja aprovado, irão ter um subsídio de risco excepcional, com um valor de até 219 €, pelo facto de estarem na linha da frente no combate à situação da Covid-19. Contudo, os elementos policiais, os órgãos de polícia criminal, quer na PSP, quer na GNR, eles próprios também exercem funções de primeira linha, junto dos aglomerados populacionais em que não podem estar mais determinados indivíduos e a Guarda tem que intervir em festas que ocorrem por todo o país, intervir em situações de pessoas que foram dadas como positivas e têm que ser controladas para ver se essas mesmas pessoas que dão positivas não saem das suas habitações e, portanto, a própria instituição Guarda Nacional Republicana, na parte humana, não vê reconhecida no Orçamento de Estado também esse olhar e acaba por não haver aqui equidade no trato entre os profissionais de saúde e os profissionais das forças de segurança, para não falar também de uma total ignorar completamente a situação da tabela remuneratória, portanto o vencimento de um elemento da Guarda no início de carreira nos primeiros 2 anos é praticamente igual ao ordenado mínimo e se houver esta subida que apelam e bem para o ordenado mínimo, vamos ter uma diferença residual entre um vencimento de 791 € base para um jovem elemento da Guarda Nacional Republicana e um ordenado mínimo. Portanto, veja a consideração que temos tido ao longo destes anos, para não falar também das reuniões que ficaram suspensas com o Sr. Ministro da Administração Interna relativamente a várias situações que foram abordadas em várias reuniões e que agora sentimos um afastamento e ainda não foi agendado qualquer reunião para vermos o encontrar de soluções para os elementos da Guarda Nacional Republicana.